Nós estamos no episódio 2 do Aprender a Vida Inteira. E eu tenho uma honra de trazer esse convidado ilustre que está fazendo a diferença nas redes sociais com o seu super projeto intitulado Saber Ampliado aqui conosco, que é o Pedro Cortella. Seja bem-vindo, Pedro. E a gente vai falar um pouquinho como impulsionar seu crescimento por meio de novos aprendizados. Pedro, tudo bem? Tudo ótimo, Silmara. Prazer enorme estar aqui com você, sendo o convidado de estreia aqui, né? Então, que honra. Fico muito feliz. Parabéns pelo projeto. Obrigada. É necessário que a gente tenha esses espaços para discutir educação, para discutir os aprendizados. E já deixo aqui o agradecimento por você também fazer parte desse meu projeto, que é o Saber Ampliado, né? Esse coletivo que a gente quer fazer a diferença. A última fala da Unesco foi que nós precisamos reimaginar nossos futuros juntos, não é? E por conta disso, acho que trazer você, que tem feito um trabalho hercúleo, né, para uma super plataforma, trazendo pessoas, trazendo convidados, trazendo especialistas. Eu acho que isso vai fazendo uma diferença imensa que a gente nem percebe o que está. Então, você está engrossando esse grupo de pessoas que vão colocar uma contraprogramação a tudo que está posto, no sentido de que às vezes a gente só fica passando no celular as informações e pouco a gente aprende, não é, Pedro? Pedro, pessoal, ele é CEO da plataforma Saber Ampliado. O Pedro é um jornalista renomado e está aqui com a gente para contar um pouco as suas experiências. Pedro, conta para mim, como que você teve essa ideia de fazer a plataforma Saber Ampliado? É engraçado, a gente estava falando um pouco antes de começar a gravação que a sua filha não queria ir para a área de educação, né? Eu não sou professor, eu sou filho de professor, eu sou fã de professor, eu sempre achei que os professores são as pessoas que mais fazem diferença mesmo na nossa sociedade, que eles precisam ser celebrados e valorizados por tudo que construíram ao longo da história, assim. Acho que são os verdadeiros influenciadores, né? E eu sou jornalista, então eu fiz uma carreira em jornalismo, sempre trabalhei com televisão, com audiovisual, mas em 2017 eu percebi uma mudança ali da atenção das pessoas, né? Que as pessoas começaram a prestar muito mais atenção nas redes sociais, no mundo digital. E essa ascensão do digital, para mim, não, ao contrário de muitos jornalistas, amigos meus, colegas, assim, eu nunca encarei como uma ameaça mesmo a minha profissão, né? Porque é o que acontece. Eu encarei sempre como uma oportunidade, né? Eu acho é muito bacana que qualquer pessoa, Silmara, possa criar um canal de divulgação, possa atingir mais pessoas. Essa ideia original do mundo das redes sociais, ela é muito transformadora. Ela dá voz para todo mundo, Ela né? dá voz para todo mundo. Só que o que aconteceu com a humanidade a partir disso é o lado ruim da coisa. O que nós fizemos com tudo isso? O que nós fizemos com tudo isso é o lado ruim, né? Com grande poder vem grande responsabilidade, né? Diria o tio do Homem-Aranha, do Peter Parker. Mas aí... eu comecei a empreender, então eu comecei a me dedicar mais às redes sociais, fundei uma agência chamada Agência Sofia, que era de fazer conteúdo de pessoas, principalmente professores, né, palestrantes, para o mundo digital, como prestação de serviço mesmo. Foi uma das primeiras agências de social media, né, do Brasil, voltada para pessoas, não para empresas. E no meio do caminho, aí tem 7 anos de história, veio a pandemia, nós descobrimos a questão entramos no mercado de cursos online, porque quando eu comecei a fazer rede social, a princípio o meu primeiro cliente também, que eu já sabia que ia ser o meu grande case de sucesso, né, foi a rede social do meu pai, que ele não tinha, que é o professor Mário Sérgio Cortella, para quem não conhece. E cada vez menos gente não conhece hoje. Professor de todos nós. Antes eu falava, ele foi meu professor, mas eu falei, foi nosso professor agora, né?
que aconteceu? A gente começou a fazer a rede social dele, e aí a partir disso eu falei, pô, outras pessoas vão querer também que eu faça. E foi o que aconteceu, na verdade. A Agência Sofia teve muito sucesso, porque o perfil do meu pai acabou furando todas as bolhas, ele tem milhões e milhões de seguidores, a gente conseguiu construir um conteúdo que é muito consistente com o trabalho dele, então a questão ética pra gente sempre foi muito importante. E o que a gente criou, na verdade, na Agência Sofia são influenciadores que não são influenciadores comuns. Porque o influenciador comum, ele produz conteúdo para atrair a atenção das pessoas e aí ele usa esse espaço para vender outros produtos, para fazer propaganda de outros produtos, para mostrar alguma coisa que ele está usando, assim. Sim. E isso nunca foi confortável para o meu pai e para os nossos influenciadores dentro da Agência Sofia. Isso não combina, sabe? Tipo, não tem muito a ver você seguir, por exemplo, o Cortella e aí do nada ele vir aqui, mas também abre conta nesse banco. Sabe? Tipo, por mais que o dinheiro seja necessário, ele não era o nosso propósito ali, não casava bem, a gente achava que a gente tinha uma missão maior. E o que acabou fechando a conta do investimento em rede social, do alcance do conteúdo que a gente produzia, é justamente o trabalho com a educação. Então, nada mais conectado do que um perfil de um professor de vender cursos, né? De vender educação. Então, a gente entrou nesse mercado que depois explodiu na pandemia para cá, da venda de cursos em 2019, né? Produzindo cursos do professor Cortella, de outras pessoas também. Temos cursos aí com outros grandes filósofos, professor Clóvis de Barros, Karnal, que é historiador, exatamente, entre outros que estão desse nosso meio, assim. E aí vários outros também se inspiraram muito no trabalho. Com certeza, abriu portas para muita gente. Porque eu sempre costumei dizer, né, assim, fui diretora de escola por muito tempo e eu dizia assim que o professor traz o mundo para a sala de aula, né? Mas o Cortella pegou a sala de aula e levou para o mundo. Exatamente. E ele foi abrindo várias salas de aula e essas aulas todas, elas foram acessíveis para todas as pessoas, que é um pouco do conceito que a gente tem do aprender a vida inteira. Quer dizer, aprender ao longo da vida, desde a educação infantil até as pessoas de terceira idade, enfim, todas as formas, de todos os lugares, é possível você sempre aprender alguma coisa. E o Cortella, ele prestou um grande serviço para todos nós que somos professores, Pedro, porque ele, por meio dele, eu estou aqui com certeza por meio das experiências e de tudo que a gente aprende com a forma dele tratar os assuntos e deixá-los acessíveis ao maior número possível de pessoas. E aí vem você, que eu estou tendo a honra de conhecer agora pessoalmente, a gente sempre se conheceu. O Pedro, pessoal, ele tem um projeto tão inovador que eu só conhecia ele por redes sociais, por videoconferências. Então, para você ter uma ideia, como que é a capacidade que ele tem de pegar tudo isso que está no mundo real e trazer para o mundo virtual, que também é real. Mas, às vezes, a gente precisa aprender a fazer curadorias, né, Pedro? Exatamente. Então, e aí tudo bem, tivemos sucesso com a questão dos cursos individuais, do Cortella e das outras pessoas, do Clóvis, os meus, inclusive. Eu no meio do caminho, acabei me encontrando também. Se tornando professor também. Eu não digo que eu me tornei professor porque eu não tenho a formação. Eu respeito demais a formação que você tem, né? Que as pessoas que fizeram pedagogia ou se dedicaram aí num mestrado, num doutorado à área de educação. Então, eu tenho esse respeito profundo. Quem sabe é um caminho para mim ainda. Olha. Mas eu sou jornalista. A minha questão, eu acabei me aprofundando muito mais na questão do marketing digital, das redes sociais, das estratégias de venda, de persuasão. Mas esse projeto, ele tem uma questão desse propósito que você falou, que é o trabalho do meu pai, de popularizar o conhecimento que antes estava restrito às universidades e trazer para o mundo. Eu peguei muito isso para mim. Assim, eu acho que unir o que ele construiu e além é o que eu tenho que fazer na vida, assim, sabe? E o Saber Ampliado é meio que uma ideia de que junto dos bons nós fica melhor, né? Não adianta só a gente estudar filosofia, né? A gente tem que ter o saber ampliado pela filosofia e ela é uma grande porta de entrada, né? Porta de entrada para o conhecimento, justamente pelo caráter
crítico, o caráter questionador que vem da base da filosofia, que é a pergunta, né? E você tem um livro justamente com meu pai do que é o que é a pergunta, a gente ampliar isso para um aprendizado que seja reflexivo, mas também prático, porque o que faz muito sucesso hoje no mundo digital é a aplicação prática das coisas, né? A gente vive um mundo que é materialista, ele é individualista, e ele é competitivo, a gente vive o desafiador em que a atenção das pessoas está fragmentada. Então, não basta só refletir, não basta só a gente ter um conhecimento que seja teórico e seja reflexivo. A gente tem que ter o conhecimento prático também. A plataforma, o Saber Ampliado, a minha intenção, nossa intenção, é unir justamente a reflexão com o aprendizado prático diante desses desafios que a gente tem pela frente. Então, um segundo momento em que a gente coloca lá cursos, professores, aulas ao vivo, assim, numa construção do que eu acredito que, na verdade, é o futuro da educação e do ensino adulto. A sua especialidade eu sei que é o ensino da criança, da infância. Mas eu me preocupo demais com o ensino que seja profissionalizante. Assim, eu acho que as universidades mesmo, aí é um outro papo, mas elas estão em xeque já há bastante tempo. Assim, né? Um modelo de negócio, o tipo de formação que elas oferecem. No pós-pandemia, a gente teve um retrocesso enorme, né, do que ela tem. E em termos mercadológicos mesmo. Hoje a pessoa entra na universidade gastando um dinheiro, né? Ela se forma para receber menos do que ela gastava de mensalidade, sem nenhuma garantia de que aquilo vai fazer... Com um conhecimento que muitas vezes se torna obsoleto. Ou seja, essa preocupação do lifelong learning, né, do aprendizado ao longo da vida, é o que a gente tem que ter, que não basta, né? As profissões que hoje são ensinadas, muitas delas vão mudar radicalmente, ou precisam mudar, precisam se reinventar. Mas a gente não pode ter mais aquele pensamento de ensino... Formal, só formal. Eu diria que é o só, né? É a gente, talvez, pensar que é isso e aquilo. Exato. Né? Você abordar as pessoas, no caso, em relação à educação e ao aprendizado, de diversas formas. O presencial, obviamente, sim, que é importante, super. Você não abre mão, como você começou falando dos professores, mas o virtual também é. Mas eu acho que o virtual pode se desenrolar em presenciais também, né? Isso e aquilo, né? Eu acho que o digital ele é bom no assíncrono, ou seja, o fato de ter conteúdos lá para você consumir a hora que você quiser, mas o digital ele também pode ser síncrono, que são aquelas aulas ao vivo, que as pessoas podem se ver numa sala de uma reunião online, e também se desdobrar em eventos presenciais, uma palestra, uma sala de aula. O pensamento grande para mim do Saber Ampliado, que é essa plataforma, é que ele se desenvolva também em eventos presenciais. Que legal. Né? Quer dizer, Pedro, então vamos entender. Você pensou nessa plataforma, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, estão nos vendo, você pensou nessa plataforma, e essa plataforma ela teria várias possibilidades, certo? E quais são essas possibilidades? Hoje ela já tem, né? Ela já tem todos os cursos do professor Cortella, os meus, professor Canal, os seus e de outras pessoas. Ou seja, pense nela como uma grande Netflix de conhecimento. Quer dizer, streams, né? Que as tem pessoas... streaming, tem vários conteúdos lá, e eu quero trazer as mais diferentes áreas de conhecimento lá para dentro. Então, quero que a pessoa possa entrar no Saber Ampliado e encare como um lugar com credibilidade, porque as pessoas que estão lá representam essa credibilidade, para você aprender de forma rápida e de forma... abrangente, ou seja, o conhecimento que você deseja. Então, eu quero aprender sobre gestão de tempo, vai ter lá. Eu quero ter um curso de liderança, um curso de storytelling, um curso de marketing, que é digital, que é o meu caso, curso de filosofia, tudo isso dentro do mesmo lugar para as pessoas, que esse é o trabalho da curadoria. Além disso, o que tem lá? Tem uma possibilidade das pessoas interagirem. Então, tem um conceito que é a criação de uma comunidade. Eu quero que as pessoas se sintam parte dessa missão que é do Saber Ampliado, que é de promover o pensamento crítico.
Não, e eu tive uma experiência maravilhosa, porque eu tive uma dessas aulas ao vivo e eu fiquei muito surpresa, Pedro, porque tinha um professor da cidade de Cabo Verde, na África, Uhum. tinha pessoas de Porto Alegre, de Brasília, da Bahia, Ou da seja, Paraíba, ou seja, a possibilidade de enraizamento, exato. né, O e que eu quero é que as pessoas conexões. criem conexões, assim. De repente, uma pessoa que você conheceu dando aula lá no Saber Ampliado tem um interesse em um tema específico que você falou, e vocês podem fazer um subgrupo lá, que seja um grupo de estudos, e aí você conduza leituras ou discussões, assim. Ou seja, é a gente ampliar um pouco aquilo que era a vida acadêmica, a vida da universidade, pro longo da vida, assim, de uma forma remota. Vocês estão construindo uma paideia, É isso, exatamente. uma paideia dos tempos atuais. Se aproveitando. Platão ficaria Mas aí que feliz. tá, Silmara, se aproveitando muito do alcance que a gente tem do lado de fora. Ou seja, hoje a gente construiu um alcance de rede social, de mundo digital, que ele é muito amplo e as pessoas precisam comprar essa ideia para se aprofundar, porque ele é muito amplo, mas ele é muito superficial. Né? O que você falou, a gente fica passando pela rede social e a gente, pô, da mesma forma em que a gente muitas pessoas entraram em contato com o Cortella, com o Canal, com o Clóvis, com a Monja Coen, com o que seja, as pessoas também entraram em contato com o jogo do tigrinho, com a aposta, com a dancinha, com o Infelizmente. entretenimento fútil que... Mas faz parte, tudo bem. Eu não acho que uma coisa existe sem a outra, sabe? Mas deu a chance das pessoas entrarem em contato com esse mundo da reflexão, com esse mundo... Ou seja, Cortella não seria Cortella hoje, da forma como é, Karnal, Clóvis, se não fossem as redes sociais. Então existe um ponto positivo ali. Com certeza. Das pessoas buscarem. Só que existe uma diferenciação entre o trabalho que a gente faz e o trabalho de todo mundo que vende um tipo de educação na rede social que, a meu ver, não é a educação que você trabalha, que eu trabalho. Que é a educação que surge da bolha, né? A educação que só diz, eu tenho o caminho do sucesso, faça exatamente... Tá aqui uma fórmula, né? Você segue essa fórmula, faz o passo a passo que eu fiz e vai dar certo. Eu não acredito nisso, né? Eu acho que existem... Que é muito melhor a gente construir caminhos que sejam... Ou seja, só o repertório nos dá o sucesso que a gente precisa, né? Quanto mais coisas você aprende, você pode escolher e traçar o seu próprio caminho. Eu acho que isso... O Contar do Caligares, que é um psicanalista, ele diz muito isso, né? Que eu estou precisando de uma vida incrível e interessante. E a vida incrível e interessante, ela também vai passar pelas alegrias, pelas dores, pelos amores, pelos desamores, pelos saberes, por aquilo que a gente não serve mais como saber, aí eu tenho que reaprender novamente. Isso. Mas se eu entender que eu posso ter uma vida incrível e se eu entender que sim, a rede social vai ter muita coisa que eu vou passar, mas algumas eu posso me fixar mais, me vincular mais, né? Que é essa possibilidade que você está oferecendo de tornar o conhecimento acessível, que foi o que mais me chamou a atenção. Que legal. Que assim, que as pessoas de todas as partes, primeiro, nacional e internacional. Segundo, pessoas de todo tipo, ou seja, eu posso ser um doutor, mas eu também posso ser alguém que eu só consigo ouvir porque eu não me alfabetizei, eu não tive uma condição. E aí, por um valor que é menos de R$1 por dia, né, Pedro? A pessoa pode chegar e pode fazer esses cursos e pode ser mais, né, no seu próprio desenvolvimento. Os cursos são um ponto forte. Mas eu acredito que a partir dos cursos a gente consegue construir uma comunidade forte. Isso é muito bacana. E aí a gente realmente potencializa. É quase uma universidade, né? Ela vai se Exatamente. tornando, Sabe né? o que é engraçado? Uma coisa que eu pensava quando eu estava elaborando a ideia é que assim, quando eu passei na faculdade, eu fiz História na PUC, porque meu pai era professor da PUC, aí tinha a bolsa, e que era a minha segunda opção. Meus filhos também estudaram em todas as escolas que eu trabalhei, porque tinham bolsa, bem assim. Que era a minha segunda opção era História, aí me chamaram, e a minha primeira opção era jornalismo, que eu prestei na PUC, prestei no Mackenzie, passei no Mackenzie, fiz Mackenzie, fui feliz no Mackenzie, uma boa universidade e tal.
E aí tinha os jogos universitários na minha época e, pô, a gente vestia a camisa da universidade, né? Estava lá. E quando a gente vê nos Estados Unidos, né? As pessoas usam a jaqueta da universidade, às vezes sem nem ter feito Harvard, Stanford, não sei o que lá. Isso é um Não, senso... confesso pra você que eu visitei uma dessas, voltei feliz da vida com a minha camiseta com a sua de Harvard. camiseta de Harvard. Então, esse é o tipo de senso de comunidade que eu gostaria de criar. E a gente não vê isso no ensino da bolha, no ensino online. A gente não vê as pessoas, pô, eu faço parte... Do saber ampliado. Não, do saber ampliado eu quero que façam. Mas eu faço parte do curso da fulana, do curso do ciclano. Tá bom. Eu não vejo, vamos dar um exemplo talvez o vendedor de curso mais famoso hoje no Brasil, que é mais conhecido, que é... Eu não vejo as pessoas com a camisa, olha, eu fiz o curso do Pablo Marçal, né? Tipo, ou seja, as pessoas começaram a usar isso quando isso se misturou com a política, né? O boné do M, exato. assim, mas não é um senso de orgulho de pertencer àquela universidade. Eu quero construir isso no saber ampliado, então eu quero que as pessoas usem a camiseta exato. do saber ampliado, porque quando a gente constrói isso, a gente reforça não só uma questão de comunidade, mas a gente reforça a ideia que a gente representa, que é do pensamento livre. Que é do pensamento... uma comunidade aprendente, né? Uma comunidade aprendente, uma comunidade que se recusa ao que o mundo digital está fazendo com o mundo, que é deixando as pessoas superficiais, deixando as pessoas vivendo cada vez mais dentro de bolhas, com raiva das outras, deixando as pessoas menos tolerantes à opinião contrária. Essa é a grande missão da plataforma, assim, que a gente construa uma geração ou que a gente faça as pessoas aprenderem, desaprenderem e reaprenderem, né? Tem uma frase que eu gosto muito do Alvin Toffler, que é um futurista, que ele diz que o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler e escrever, é aquele que não consegue entender que ele tem que aprender, desaprender e reaprender muita coisa. Aprender, desaprender e reaprender, né? Esse é o verdadeiro analfabeto do século XXI. A gente não quer analfabetos no século XXI. Não, e eu não quero também aquela história Mas a gente não pode ter... Eu tenho uma filha de 5 anos, a Alice, e a questão que você conhece muito, porque... também é dessa área, a questão do ensino bancário, de Paulo Freire, assim, acho que chegou o momento deles estar muito mais em pauta do que Você sabe que eu estava assim, lendo uma frase ontem de Montaigne em século XVI, e eu achei tão legal, e estava dizendo assim, né, que melhor que uma cabeça bem cheia é uma cabeça bem feita. Sim. E você está trazendo exatamente isso, né, da educação bancária, quer dizer, como que nós vamos trazer nesse tempo novo o conhecimento que a humanidade vem acumulando, porque tem questões, tem fundamentos, fundamental, né? Fundamentos. Então, assim, ensino fundamental é fundamentos das disciplinas. Então, como você não perde de vista as grandes bases, mas você também não perde de vista as grandes habilidades e competências que são necessárias, como você estava comentando. Quer dizer, e o pensamento crítico? Exato. E a autonomia de pensamento? Então, me parece que o saber ampliado ele vai ampliando essas possibilidades, né, para todas as pessoas que ali estão, e você traz um propósito muito inovador, que é transformar todas essas pessoas para que elas se sintam copartícipes, ou seja, elas vão participar dessa comunidade aprendente, com certeza vão trazer saberes, porque elas podem, inclusive, participar das falas, não é, Pedro? Como que é isso? Como que você pensou isso? Ali na forma como a plataforma está construída, ela tem também uma parte que funciona um pouco como rede social, né? Das pessoas poderem se... colocar ali a sua reflexão, suas ideias. Aprendi isso nesse curso legal, fazer uma indicação de cursos ali. Então, trazer uma ideia. Trazer uma ideia. Sugerir, eventualmente, um conteúdo para a gente buscar, para a gente colocar como aprendizado. Assim. Aquela ideia que você falou da paideia, eu gosto muito, porque é muito isso. Assim. É uma ideia... É para a gente ter diálogos socráticos, né, dentro do digital, com uma preocupação, porque a grande ideia do Saber Ampliado, ela surgiu há 2 anos, Silmara. Eu fui
eu tô bem mergulhado nisso, né? Porque eu fui bem impactado pela questão da inteligência artificial. Em novembro de 2022 surgiu o ChatGPT. 30 de novembro. É. Eu sei porque é dia do meu aniversário e então. teve uma grande mudança no mundo. Exato. E eu já conduzo um grupo de mentoria, nesse caso de pessoas que estão interessadas ali em construir a autoridade digital, que é uma área que eu acabei me especializando como dono de agência. E aí, enfim, um menino chegou lá e falou, não, já tá usando desse jeito, olha isso daqui. Daí ele começou a mostrar, eu falei, meu Deus do céu, isso muda tudo. Isso muda tudo. E o que a gente tem visto nesses 2 anos para cá é uma aceleração muito grande de vários processos, assim, né? A questão da inovação exponencial, que é aquela que a gente não acompanha mais, assim. Eu sempre digo em palestras, digo em eventos, desculpa, vou te dar um spoiler, você não vai acompanhar a evolução da tecnologia. Não. Eu não vou. Eu que estudo isso não vou. Você não vai, ninguém vai. Você que está ouvindo a gente não vai também. Se em algum momento a gente achou que acompanhava, era quando a evolução ela era linear. Que é aquela história, pô, o seu celular, sabe? Você troca o celular depois de, sei lá, 1 ano, 2 anos, assim. Vem outro, aí você percebe, tipo, não, a tela tá mais definida, a foto é melhor. Você percebe a evolução da tecnologia. Você fica 1 ano, 2 anos com o celular. Agora não. A tecnologia é de um jeito de manhã, à tarde ela é outra, à noite... Amanhã é outra. Outra porque ela tem a capacidade generativa, né? E de aprendizado de máquina. E isso, para mim, mudou tudo, assim, mudou muito do que eu penso do futuro da educação, assim, porque se o nosso humano... teve um texto, inclusive, recentemente na Folha, que é assinado até pelo Caio Túlio Costa e outros ali, desse pensamento do que vai ser esse futuro da humanidade, assim, que a gente está se tornando, na verdade... eles não explicam dessa forma, isso é uma forma que eu tenho explicado em eventos, assim, é que, assim, eu não sou mais eu sou eu mais a inteligência artificial, certo? Você não é mais você. E se todo mundo tem na mão essa possibilidade enorme de produção de conteúdo, de produção de pesquisa, ou seja, o diferencial vai ser justamente a nossa capacidade inata de usar aquilo, né? Eu faço uma analogia assim, por exemplo, em 1967, quando a calculadora digital chegou para o mercado, o cara da contabilidade falou assim, ferrou. O cara do financeiro falou, o engenheiro falou, meu trabalho é fazer conta, agora esse negócio faz conta. E tudo bem, então todo mundo, depois que se forma, a gente se adaptou e aí o que a gente conseguiu produzir muito mais. Só que, Silmara, eu que sou jornalista, do lado de uma calculadora, rendo muito menos do que um engenheiro do lado de uma calculadora. Então o fator humano ainda faz parte. Da mesma forma, com uma pessoa muito mal preparada, uma pessoa sem capacidade de pensamento crítico, uma pessoa que aceita tudo que a plataforma dá, do lado da inteligência, do lado de um GPT, rende muito menos do que alguém que questiona, alguém que sabe extrair daquilo. Eu não sei extrair muita coisa de uma calculadora científica, por exemplo, uma HP, eu não sei nem mexer. Mas tem muita gente que sabe. Exato. Então, esse novo ser humano que a gente vai ter, que é nós mais inteligência artificial, mais IA, ele varia muito da capacidade humana de criatividade, de pensamento, da capacidade da gente refletir. Você sabe que eu vi esse final de semana um filme chamado Gerações do Futuro. Não sei se você assistiu. Não. Muito interessante. E assim, o filme trazia a possibilidade de você ter a sua barriga, ao invés de ter a barriga aqui na geração de filhos, né? Sim. Ok, então tem toda uma questão futurista lá, só que, abre parênteses, de repente, a mãe que vai ter o filho, né, na barriga, que é feita em laboratório, ela vai visitar uma escola. E quando ela visita essa escola, as crianças estão todas sentadas. Quer dizer, de novo reproduzindo o modelo. Sim. Estão todas sentadas. Aí ela fala assim, nossa, o que vocês estão fazendo? Elas estão todas de frente para uma inteligência artificial. Aí elas falam, a inteligência artificial está gerando um quadro de arte. E eu estou aqui para dizer se o quadro de arte é bom ou não. Aí
A outra, ela está gerando agora um livro, porque eu dei as palavras. E eu estou aqui para dizer se o livro é bom. Então, a gente precisa ter um certo cuidado também para não perder de vista as experiências. As Exato. experiências de relacionamento humano, as experiências de toque. Principalmente, né, no meu caso, que tem a ver com as crianças e os jovens, Exato. né? Por quê? Porque sim, nós vamos ter a inteligência artificial cooperando, mas acho que tem algumas coisas que precisam se manter fundamentalmente humanas, Para que tem a ver com todos os sentidos, Exato, né? para que a gente consiga chegar na idade adulta com uma condição, com uma formação que nos dê a capacidade de extrair melhor aquilo que a inteligência artificial nos dá, ou de refletir sobre o que ela dá, porque o que tá acontecendo muitas vezes é a gente matar a criatividade, né? Matar a capacidade reflexiva com crianças que têm cada vez menos experiências, que só ficam em tela, ou que só ficam, Exatamente. né? E que chegam numa idade adulta despreparados e inaptos para uma convivência social com outros humanos, com outras experiências, que é justamente o que a gente não quer. Mas essa possibilidade da gente ser o adulto, de eu não ser só mais eu, ser eu mais inteligência artificial, para nós que já estamos adultos e passamos, poxa, você, somos de uma geração que lembra do mundo sem celular, sem internet, né? Eu não cheguei a trabalhar nesse mundo, você chegou, É. mas eu não sei como seria um mundo sem e-mail. Assim, eu não faço ideia de como era o trabalho sem e-mail. Para mim não faz. Eu não sei como que vocês faziam, sério. Da mesma forma, a minha filha, ela vai chegar para mim e falar, cara, como que você trabalhava sem inteligência artificial? Como que era esse mundo? Porque assim, agora, para mim, dentro da minha empresa, por exemplo, não existe mais a produção de um texto com erro de português. É isso mesmo. Não existe mais a página em branco. Porque Pedro, é uma coisa tão maluca. Eu gosto de fazer várias perguntas para o chat GPT, até para fazer experiências mesmo, né? E e tudo que ele me dava de resposta à inteligência artificial, eu falava, qual é a bibliografia consultada? E vivia perguntando, qual é a bibliografia consultada? E eu ia pesquisar depois, eu tinha esse trabalho, Sim, claro, até um de trabalho checagem. maior, mas é novo e tal. Hoje, tudo que eu pergunto à inteligência artificial, eu falo, então, a bibliografia que eu consultei para você já aprendeu. já aprendeu. Sim. Já aprendeu. A E forma quase como você sem quer. margem de erro. Sim, Então a minha também. Então é uma coisa tão veloz que a gente precisa assim falar assim, não, peraí um pouquinho, deixa eu trazer um pouco do meu conhecimento, da minha Exato. inspiração, do meu toque mais E sensível. eu acho que esse aprendizado no fundamental, na adolescência, porque que vai ser onde a gente tem que focar. Exatamente. É onde a gente tem que focar no ensino das crianças. Porque, assim, E vai assim, desconstruindo saberes, né? Porque você Exato. falava assim, inteligência artificial, mas vão sobrar só os artistas. Não, mas ela também está fazendo quadros, está fazendo poesias, Imagem. está fazendo... Então, assim, como que a gente vai cuidando disso, né? E a questão da cobrança no mercado de trabalho, assim, porque como a minha empresa trabalha com tecnologia, ela é muito pautada por isso. Ao cobrar, se todo mundo tem acesso a isso hoje, e não é todo mundo, claro, a gente sabe que a gente vive em um mundo desigual, muita gente. Então, estamos falando de pessoas que hoje estão no mercado de trabalho e têm acesso ao GPT, à inteligência artificial. Como assim você chega numa reunião sem ideias? Eu vou ter uma reunião assim, GPT, quero 5 ideias sobre... E você, Exatamente. como você chega no... Como você tá numa página em branco que você ainda não escreveu nada? Não existe mais página em branco, Silmara. Não existe mais vazio. Não sei. Não sei. Não existe mais não sei. Né? Alguma resposta ali terá. E ela vai ser uma resposta ruim. O que eu quero é que você já venha com a resposta que o GPT me deu e com a sua inflexão sobre aquilo, né? Com o seu pensamento sobre aquilo, para aí sim sentar numa mesa de reunião de trabalho. Então, esse humano, que é o humano mais inteligência artificial, ele tem a necessidade, a obrigação de produzir muito mais. Exatamente. Você sabe que eu tive a oportunidade de visitar uma exposição na Alemanha, no Museu do Futuro. E conforme você olhava as maquetes, né, na exposição, todas elas, então assim, um jantar, a inteligência artificial do teu lado conversando, uma reunião. Então, onde você visitava,
tinha muitas propostas sobre questões ambientais, era muito bacana. Então tinha esse lugar existia, né? Melhoria de relacionamento, o cuidado com os excluídos, tudo. Mas eles não tiraram em nenhuma situação, novas construções, a inteligência. Então, isso que você está falando, essa coisa que se estende, Isso. né? Que faz parte, como hoje o celular faz parte, Faz né? parte. E tem pessoas que vão dizer, olha, nós vamos ter chip. É. Nós vamos ser meio humanos e meio robôs também. E vou te falar, o trabalhador, a pessoa que não está preparada para esse tipo de trabalho, que já está acontecendo, já é uma realidade. No meu mercado, que é o mercado do marketing digital, fora o da educação, ele já está acontecendo, assim. Essa pessoa vai perder o lugar, assim, se as pessoas não se adaptarem rápido, entenderem que esse é o mundo agora, assim, ou seja, a barra subiu de um jeito que muitas pessoas vão ficar para baixo dela. E o que fica muito complicado justamente é a população excluída, Exato. né? Que não tem acesso à comida, que não tem acesso à educação, que não tem acesso a uma casa, a dignidade humana, né? Por quê? Porque também é uma grande preocupação minha. Por exemplo, você tem lá os dados da inteligência artificial, só que esse grupo, ele não está acessando. Então, eles também passam a não fazer parte dos dados que a inteligência vai trazendo para a gente, porque eles estão à parte. Você sabe que essa é uma grande dificuldade que eu tenho, e eu percebi isso ao longo desse ano, assim, porque eu tenho colocado cada vez mais esse pensamento em palestras, em empresas que eu vou falar, né? E às vezes eu sou chamado para falar por exemplo, eu fui fazer uma palestra no interior de Santa Catarina, lá para os professores da rede pública lá, e eu já estava... Pô, a minha palestra é construída assim, não, inteligência artificial, isso aqui, a mudança vai acontecer. E eu fiquei pensando assim, peraí, mas quantas pessoas aqui já brincaram no chat GPT? Era tipo 10%, assim, que tinham levantado. Pouco, assim, as pessoas meio que sabem que existe, assim, mas, pô, cada vez mais a gente tem que ter uma consciência do que é a bolha, né? Do que é... Eu sou de São Paulo, eu vivo aqui, eu 5G, eu acho que eu sou privilegiado. Isso é, cara, e é muito longe, assim, mas... Aí eu tô tendo eu penso muito mais antes o que eu vou falar, porque existem níveis assim, né? Ó, eu tenho que assustar as pessoas com a inteligência artificial, eu tenho que dar esse choque nelas, mas não dá para avançar muito, não dá para ter essa conversa de dizer, ó, ser humano mais IA, não dá, ó, você não vai ter mais página em branco, porque ainda é muito longe do dia a dia delas. De grande parte da população. Grande parte da população. Dizer, e talvez a gente tenha que realmente pensar, como o Saber Ampliado pensou, de tornar acessível o conhecimento e tantas possibilidades para que essas pessoas consigam chegar um pouquinho mais. Claro. Né? E, obviamente, que a gente tem os excluídos dos excluídos, que é aquele que não está, às vezes, nem nas comunidades carentes, que muitas vezes, e a grande maioria tem o celular, mas tem aqueles que estão nos confins da terra, que não tem nada, Eu estava vendo que acho que ainda são 26 milhões de brasileiros, né, que não têm acesso à internet. É muita gente. É muita gente. Mas, assim, são, então, 200, 190 que tem. Né, que é um absurdo também. Mas se a gente conseguir fazer com que, como diz, né, o projeto da Unesco, um novo contrato social, que é um esforço coletivo para a gente trazer o maior número de pessoas para que essas pessoas consigam se emancipar. Eu acho que a gente está aqui, né, Pedro? Já estamos encerrando, mas, assim, falando, o Pedro trouxe para a gente o tempo todo um propósito maravilhoso, que é emancipar as pessoas, que é compartilhar conhecimentos, que é formar comunidades aprendentes, e cada um de nós tem uma função. É uma coisa muito básica que eu vou dizer, mas aquele que tem precisa necessariamente ajudar aquele que não tem. Mas não com o sentido assim, eu sou melhor e eu vou ajudar o outro, mas é no sentido que o outro também me permite ser uma pessoa melhor. O outro, quando estende uma mão pedindo, ele também me permite que eu seja mais solidária, que eu seja mais generosa. Conhecimento serve... Que eu tenha empatia. O conhecimento serve para elevar as pessoas, jamais para humilhá-las. Exatamente.
Olha, Pedro, uma última pergunta. Como é que você acha? Você tem uma menina de 6 anos, é isso? 5. 5 anos, né? Como que você acha que as crianças vão estar? Você que tem visto tanta coisa de futuros, né? Eu só faço o que eu faço por causa dela. Tipo, minha preocupação com esse futuro, ou seja, às vezes eu fico sem dormir pensando, caramba, qual que vai ser assim? A minha grande preocupação com ela é só com a formação emocional, com a questão socioemocional dela, assim. Eu não me preocupo e falo isso com... Isso causa espanto até no grupo de pais, assim. Eu só quero que ela seja uma pessoa tranquila, que conviva bem em grupo, que saiba se divertir sozinha, que seja autossuficiente, que tenha autoestima, porque toda a questão técnica, assim, toda a questão... De um jeito ou de outro, dentro das condições que ela que tem, ela tem... ela vai conseguir, né? Então, não sei se ela vai conseguir de um jeito totalmente diferente que eu consegui. Eu tô crente disso, assim, eu tô ciente disso, assim, eu não sei o que ela vai trabalhar, eu brinco. Eu não sei se ela vai ter um trabalho que é de ser jardineira de um jardim do metaverso, que não existe, sabe? Eu sei se ela vai ser porteira de um prédio que só existe na realidade. Eu não sei, mas eu acho que é mais provável que ela seja isso do que ela ser advogada, sabe? Do que ela ser médica. Porque eu sei que as mudanças que a gente vai ter nos próximos 5 anos já vão ser... 2 anos, 3 anos, os últimos 2 anos. Já está muito rápido, já está né? muito rápido. Então, assim, a minha única preocupação é de formar uma cidadã, uma pessoa com ética, uma pessoa coerente, uma pessoa feliz. É assim que eu quero que as crianças sejam vistas hoje. E que viva o dia e que ela consiga ter uma vida que é o que eu desejo para ela e para todas as crianças, né? Mas que elas tenham vidas incríveis e que elas não percam a noção de sentido, né? Sim. Quer dizer, é aspirar, cheirar uma flor, experimentar uma comida diferente, ouvir o som. Eu adoro, por exemplo, às vezes a gente tem a Alexa, toque uma música africana. Alexa, toca para mim uma seleção de músicas francesas, uma seleção de músicas, você esteve no Japão agora dando palestras, uma seleção de músicas japonesas. Eu gosto de ouvir, mesmo que eu não entenda, os sons de outros povos, as vozes da humanidade. Essa curiosidade que a gente tem que instigar, assim, é muito difícil, porque é tudo muito... repetido, fácil. né? É tudo muito fácil, né, Silmar? É outro podcast, porque é tudo muito fácil, assim, essa questão da criação... E é difícil a gente criar uma pessoa dentro de tendo a nossa cabeça, tendo a nossa formação, assim, pô, o fato de hoje ter streaming Spotify, o fato de eu poder pedir para Alexa qualquer música do mundo, é legal. Mas eu adorava ir na FNAC, lá ir na loja, e ficar descobrindo discos, assim. Eu adorava escolher o que você queria, porque isso também vem de uma seleção já feita, escolher o que eu queria e descobrir coisas lá. E às vezes você gostar de uma música, daí você compra o disco por causa de uma música, e aí te força a ouvir aquele CD inteiro. Você descobre outras músicas lá. Essa descoberta, ela é muito mais algorítmica hoje, ela é muito mais... Você tem razão. E eu acho que as pessoas ficam pior por causa disso. Mas por que eu acho que elas ficam piores? Porque a minha cabeça foi feita desse jeito. A cabeça dela vai ser outra. Então, assim, eu brinco que às vezes a gente é muito apaixonado pelo nosso... Quando a gente fica mais velho, eu tenho 40 anos, 41 já, já tenho coisas assim que... Eu vejo muito no meu pai, assim. Meu pai é apaixonado pelo sofrimento que ele teve. No meu tempo eu tinha que acordar, eu dava 3 aulas. Ou seja, quando passa, a pessoa fica apaixonada pelo próprio sofrimento, né? Foi ruim naquele... Tipo, você sofreu naquele... Eu tinha um chefe que ficava em cima de mim. Sabe aquela coisa que a gente vê em empresa? Não, eu tive que ralar. Você tem aí tudo de mão beijada. Quando a gente fica velho, a gente fica apaixonado pelo sofrimento que a gente passou. Isso é bizarro, né? O fato do jovem da geração Z não querer passar por todas as etapas que você passou, não faz ele uma pessoa pior. Faz ele uma pessoa inteligente. E ele pode não só... reconstruir, mas ele pode aperfeiçoar, aprimorar, né? Vai ser de outro jeito, assim. Ou seja, eu sou grato pela formação que eu tive. Eu tive chefes carrascos, passei por um sofrimento, assim, mas eu não acho que
a Alice vai ter que passar por isso. Isso moldou o Pedro, isso fez eu ter E aqui quem sabe, fazer né, se a gente Isso. conseguir formá-los melhor, com mais ética, com mais possibilidade, tem aquela frase antiga que fala assim, que triste seria o mundo se não tivesse uma flor para plantar, um jardim para reconstruir, uma flor Isso. para plantar. Mas peraí, não é só arrumar o que está desarrumado. Que triste seria o mundo se a gente também não trazer uma coisa nova, se a gente também não aperfeiçoar, criar novos jardins, Exato. criar novas casas, criar novos jeitos de conviver com a natureza. Então, assim, que a gente também não perca de vista na educação das crianças e jovens os grandes temas, porque Exato. tecnologia é um grande tema, mas mudança climática vem aí com toda a força, também não é? Relacionamento também é um grande tema, respeito humano e evolução nas relações humanas também é. Então, também são. Então, assim, vamos tentar entender isso, mas como você disse, com muito senso crítico. Vou pensar, inclusive, na Alexa quando eu pedir minhas músicas, porque vem realmente de alguma coisa selecionada. No final né? das coisas, no final das contas, que você perguntou das crianças, isso aí abre um outro universo, né? A única coisa que eu quero, a Alice tem 5, a única coisa que eu quero para ela com 30 anos é que ela possa sair na rua, porque eu acho que vai estar muito quente. Uau, é isso mesmo. Eu tenho uma neta que tem 1 ano e a Alice já vai viver coisas e eu fico pensando aqui, a Maria Catarina, o que vai acontecer também, né? Nossa, porque a Maria Catarina, meu nome sabe, parece que nasce já assim, sabe? então, é muito louco. Essa muito questão louco. do climática é muito desesperadora, assim, se a gente para pensar, né? Então, 1,5, né? 1,5 graus já. Quer dizer, nas piores previsões nós chegaríamos a 1,5 graus. Nós já estamos 1,5 graus a mais. Daqui então, 20 assim, anos, não era? Daqui 5 anos. Então, nós já estamos. Então, ontem eu até assisti uma reportagem que se a gente chegar em 3, Rio de Janeiro fica inabitável. Então, opa! Né? Estamos chegando muito rápido. Mas, Pedro, eu quero te agradecer muito. Olha, a gente ficaria o dia inteiro aqui conversando, discutindo, porque você é uma pessoa que abre portas, né? E o Saber Ampliado está aí com tantas pessoas, tantas áreas, né? Trazendo conhecimentos. E trazendo conhecimento, pessoal, assim, de uma forma que, para além das aulas mais longas, nós temos aulas lá de 7 minutos, de 15 minutos, a metodologia do microlearning, ou seja, microaprendizagens, mas não é porque elas não têm poucos conteúdos, é porque as pessoas souberam fazer boas sínteses, porque isso é uma outra coisa, porque é tanta informação que a gente precisa de síntese. Então vale a pena a gente entrar lá no Saber Ampliado, tornar-se um membro, fazer uma assinatura, como a gente faz para tantos seriados, a gente assiste tanta coisa, por que não ver uma boa aula, interagir com uma boa aula? Muito obrigada, Pedro. Eu que agradeço, Silmara, desejo sucesso aqui para o seu podcast. Uma honra ter você como meu primeiro entrevistado. Imagina, a honra é toda minha. Obrigado mesmo. E eu convido você que está nos ouvindo, que está nos vendo, para que, se você gostou desse conteúdo, que você curta, que você compartilhe e que você ajude a gente a expandir essa ideia de aprendizado para a vida inteira. Pedro, a gente tem um símbolo, uma metáfora aqui para o nosso programa, que é um chale. Porque você falou tanto, né, da importância da sua filha ter uma inteligência socioemocional. Então, essa metáfora do chale, que é utilizado no mundo todo. Então, pessoas usavam, as tribos, os mais novos, os mais velhos, usavam o chale, ora para acolher, ora para cuidar da pessoa, ora para representar a sua própria tribo, né? Mas o chale existe em praticamente todas as culturas. E ele aqui, nesse espaço nosso, nesse quentinho nosso, tem a ver com acolhimento. Então, que você se sinta muito acolhido por nós para tocar seus grandes propósitos. Muito obrigada. Adorei, vou até embora usando aqui, que tá friozinho aqui hoje em São Paulo. Nada como ser jovem, né? Muito bom aqui, pô. Obrigada. Adorei, obrigado mesmo. Muito obrigada legal. Pela sua participação. Obrigada. Obrigado você. Obrigada.